estamos aqui no primeiro episódio da Duplástica, o nosso quadro do Connect Studio. Eu sou Perla Brumati, enfermeira, gestora, CEO aqui do Instituto Alexandre Brumati, e vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia plástica. Bom, eu sou o Dr. Alexandre Brumati, sou cirurgião plástico aqui da clínica, e aí também vamos conversar sobre a nossa atuação aqui na cirurgia plástica na cidade de São Mateus. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre a nova era da cirurgia plástica, Alexandre. Fale um pouquinho para nós aí como que está esse movimento, né, que vem acontecendo há alguns anos em relação à cirurgia plástica no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil como um país aí de grande referência de cirurgias plásticas. Conta um pouquinho aqui para nós como que está caminhando aí esse movimento da cirurgia plástica. Eu acho que deve ter pelo menos uns 5 anos que as coisas já estão andando, né? Pegou muita parte da pandemia, acho que as pessoas começaram a olhar mais para si mesmo e, em contrapartida, as pessoas começaram a se conectar mais via internet, né? Aqueles aplicativos de Zoom e tal. Isso deu chance das pessoas se conhecerem à distância. As ideias que estavam segregadas a algumas pessoas, alguns cirurgiões, puderam ser expostas para todo mundo através de cursos online, cursos presenciais. Então, a gestão das clínicas médicas de cirurgia plástica também mudou bastante. A profissionalização das clínicas de cirurgia plástica começou de maneira muito importante e deu base para o crescimento também não só da cirurgia plástica, mas desenvolvimento também da empresa. Então, isso deu um salto com relação a essa administração que pôde fazer com que a clínica crescesse, tivesse mais funcionários, pudesse investir em tecnologia. Esse que é uma grande conquista da cirurgia plástica atual também, o uso de tecnologias que durante muito tempo não existia. A tecnologia que a gente conhecia para pele e retração de pele era laser, que tem 30 anos isso, né? Desde que eu era época de residente que eu já ouço falar isso. Então você tinha técnicas muito boas, mas sem muito auxílio de tecnologias, não é? Tanto que agora você tem o advento aí de técnicas da década de 60, que estão sendo aplicadas, você fala muito isso, e voltaram, né? Penso que ressurgiram aí com força total, com um aperfeiçoamento técnico associado a essas tecnologias, o que trouxe um outro nível, digamos assim, de resultados. Não é isso? A melhoria que eu penso que teve foi muito na cirurgia da mama, na lipoaspiração. Acho que foram as principais cirurgias que mais tiveram um avanço nesse sentido, né? Principalmente com as mastopexias submusculares, com alça lateral, sutiã interno, a mastopexia em L, que tem seu lugar também, mas a gente faz mais em T, mas preferência pessoal de cada um. E a estabilização do implante, sempre submuscular, que faz com que o paciente tenha colo alto, colo marcado. Isso estabilidade, estabilidade né, do implante. Então isso aí foi uma coisa que teve um avanço muito grande. Antigamente as próteses eram acima do músculo, então o resultado se perdia muito rápido, a não ser que o paciente usasse uma prótese pequena, tivesse uma pele muito, muito rígida. Muito forte. Então a gente vê isso acontecendo, e agora a gente está na geração de pessoas, de pacientes que estão voltando que fizeram essa cirurgia no passado, né, de colocar a prótese em cima do músculo, querem agora o resultado de submuscular. Com aquele colo bonito, né? E elas querem isso agora, então estão voltando para refazer a cirurgia de modo diferente e vai refazer agora de uma maneira muito melhor, né? A lipoaspiração, principalmente a lipo-HD, mesmo antes das tecnologias aparecerem, a lipo-HD já despontava como uma técnica nova, foi muito criticada no início. Eu acompanhei esse início aí nas redes sociais, nos grupos de Facebook que existia da cirurgia plástica, pessoal muito malhando, falando, esse paciente engordar, como é que ele vai ficar depois, tal. É aquela ideia de inovação, mudança, né? Inovação que as pessoas que não querem seguir, sair da zona de conforto. Querem ficar naquilo ali, para mim tá bom, tal, mas acontece que o médico pode querer ficar na zona de conforto, mas o paciente não quer. Ele não quer. O paciente não quer. Ele quer estar antenado com tudo que está de mais novo e de melhor. Então, aí depois da lipo-HD veio as tecnologias de retração, como Ergoplasma, Renuvium, BodyTite, e tem outros seguindo aí agora
mais novos. Desenvolvendo, né? Sempre em desenvolvimento. Né? Sim. Tem agora também a questão do graft, que é o enxerto muscular para dar mais definição. A técnica, né? Que a gente pode fazer nas costas, pode fazer no abdômen na frente, nas laterais. E a remodelação costal também, que é uma coisa que do que foi mais recente aí, foi a remodelação costal, que foi uma coisa mais revolucionária. Tanto as costelas agora para ganhar cintura, e agora mais recentemente também a remodelação costal das costelas anteriores, para quem tem um tórax muito projetado. Muito alto, né? Que então, é aquela sensação de estufamento, não é? Do abdômen. Mas eu acho que está no início ainda. Sim. Vai demorar um pouquinho para a gente ter um resultado assim de eficácia. Para dizer que todo mundo pode fazer. Né? Com todo esse advento, né, dessas técnicas, dessas tecnologias, eu fui percebendo, trabalhando com você, acompanhando alguns treinamentos que nós fomos juntos, né, algumas imersões, que isso trouxe com muita força a questão da especialização do profissional do cirurgião plástico, né? E a gente vê esse movimento também em muitas áreas. Então, digamos assim, existia muito aquele profissional bandejão, né? Que fazia tudo. Faço tudo, né? Que é como a Maria fazia desde o início, existia, né? assim como várias áreas existem profissionais, também, né? Já tive nessa fase. Mas o que aconteceu? Com o surgimento dessas técnicas, dessas tecnologias, automaticamente vem esse movimento também do cirurgião plástico se especializar em uma área que domine, que consiga oferecer todas as tecnologias, ter todas as técnicas mais atuais. E você foi buscar isso e se estabeleceu, né, de forma muito forte nessa parte corporal, e da face, né, que você também desenvolve. Porque existem cirurgiões que se dedicam a outras áreas além do contorno somente corporal. O nariz, somente né? o nariz. Tem cirurgião muito conhecido por fazer só face. Por fazer implante de cabelo. Né? Só o transplante mesmo, transplante capilar. Sim. Foi segmentando isso. Criamos agora os ultra especialistas, né? Então, o cirurgião que costuma ser um pouco mais generalista é o do contorno corporal, né? Porque ele age na mama, no abdômen, na lipo, no enxerto. Então ele acaba fazendo mais coisas do que esses ultra especialistas. Porque a gente também, estou falando enquanto mulher, né? Agora enquanto paciente. A gente quer fazer tudo de uma vez, ou o máximo de procedimentos possível em um momento só. Para aproveitar a recuperação, para ter esse momento. Porque nesse caso, assim, no contorno corporal, a gente trabalha muito com a questão das mulheres que já tiveram filhos, né? E as mudanças do corpo da paciente podem ser muito sacrificantes para a pessoa, para a mulher, né? Pode ser muito ruim, assim, ganhar muito peso, ter estria, flacidez, diastase, queda das mamas. Então, isso aí é um público que sempre existe, né, de maneira muito constante, porque as mulheres continuam tendo filhos, 1, 2, 3 filhos, né? Então, é um fluxo muito, muito perene, que existe sempre vai ter demanda para isso, né? Então, essa foi a ideia que eu tive de militar nessa área, porque acho que eu gosto muito disso. Nós sempre tivemos muita procura, né? Você sempre teve muita procura. Sim. Você é conhecido como o rei da lipo, né? Então, o pessoal fala. Né? Você sempre teve esse título, né? Muito forte. E a partir do momento que surgiu a Lipo HD, você já de prontidão já foi buscar essa técnica, conhecer, se especializar, adquiriu as tecnologias que surgiram logo de primeira mão. E você fala assim do público mãe, mas o que nós percebemos já hoje, inclusive as mulheres jovens que não tiveram filhos ainda, que uma grande maioria busca prótese de mama, né? Às vezes quase não tem mama, também querem a Lipo HD. Então, sim, isso é outra. É claro que são idades diferentes, né? E com objetivos que são diferentes aí por conta da sua característica física. Então, não tive filho ainda, mas eu quase não tenho mama. Nós operamos na semana passada uma paciente de redução de mama que não tem filhos, que tinha mama grande, né? Na mesma semana na anterior fizemos uma paciente que foi só lipo, né? Com tecnologia e enxerto de gordura no glúteo também. Existe esse campo para todo mundo, né? O contorno corporal, ele age na mama, na lipo, no abdominoplastia. É abrangente, né? É abrangente, as costas, enxerto glúteo. Enxerto glúteo. Como você se vê hoje?
Comparado a você há 10 anos atrás. Enquanto profissional, enquanto cirurgião plástico. Eu me vejo de uma maneira realizado, fazendo o que eu realmente queria fazer há muito tempo, né? Com o volume de cirurgias que eu sempre quis ter, né? Com a retaguarda importante sua e toda a nossa clínica, né? Que me dá a segurança dos profissionais que trabalham com a gente, tanto a parte administrativa quanto a parte técnica, não é? Da pessoal da enfermagem, da fisioterapia, né? O pessoal do centro cirúrgico também, né? Que opera comigo. Então, essa estrutura era que eu sempre tinha sonhado em ter para exercer minha função. Não só na qualidade do serviço, mas também no volume de serviço e também do apoio que eu precisava ter para ter domínio dessa demanda que está chegando para a gente. Essa forma de estruturação que você acabou de relatar, você vê isso como uma mola propulsora para que você hoje execute o seu trabalho de uma forma centrada, focado e desenvolvendo o seu melhor, dando o seu melhor, toda a sua energia focada na cirurgia, no paciente, naquele momento? Sim, porque a gente acompanha os pós-operatórios dos pacientes, né? Através de outras pessoas que estão nos cercando, né? Então, que a gente não tem como te dar conta de todos os pós-operatórios de uma vez só ao mesmo tempo. Então, existe a fisioterapeuta, existe a técnica de enfermagem que ajuda a gente nessa questão do monitoramento dos pacientes, né? Então, a gente intervém assim de maneira quando é realmente importante a gente dar um conselho, falar isso ou não, vem aqui para a gente ver o que está acontecendo e tal. Então, a gente dá essa segurança, você ir para o centro cirúrgico, saber que tem alguém que está olhando o paciente para você também e que essa pessoa que está olhando o seu paciente tem o seu mesmo modo de pensar e vai tomar a decisão ou não vai tomar a decisão baseado no que você já ensinou para ela naquele convívio. Sempre a sua orientação. E você, como você vê essa nova era da cirurgia plástica? Eu vejo com muito entusiasmo, né? Porque as coisas mudaram imensamente, né? Sei que tem muita gente que não quer acompanhar, ou não está muito afim, ou acha que passou da idade. Eu acho que passei da idade, mas eu sou teimoso. Então eu fui atrás e fui correr. Um jovem senhor. Então assim, eu não queria... eu esperei por esse momento minha vida toda, e ele aconteceu. Você sempre esteve pronto para ele. Você sempre esteve pronto. Talvez eu tenha ficado pronto agora quando... Você foi se preparando, mas você já sabia que esse momento iria chegar pelo seu entusiasmo, pelo seu esforço e por ser incansável. Isso aí eu nunca perdi o ânimo de acontecer. E um dia aconteceu e estamos aqui hoje. Colhendo esses frutos, né, de anos, 20 anos. E a gente, eu na verdade, eu posso falar que eu escolhi talvez o caminho mais difícil, né? Porque eu saí do grande centro, que eu morava no Rio de Janeiro, né, onde hoje nem tanto mais, o Rio de Janeiro não é tanto a capital da cirurgia plástica hoje. Hoje mais São Paulo está mais bem estruturado para a cirurgia plástica. Mas era um grande centro. Sempre foi, né? Era o grande centro de formação de cirurgiões do Brasil, era o Rio de Janeiro, né? Agora São Paulo já está pegando isso porque o Rio de Janeiro está muito bagunçado, né? São Paulo é mais organizado, as coisas funcionam melhor. Então, o Rio de Janeiro foi se perdendo com o tempo, né? E você fez um movimento contrário. Aí eu fui para o interior do Espírito Santo, né? Nem para Vitória eu fui, né? Então, assim, não foi fácil, né? Muita gente me via como desafiador. Muita gente me via como desconfiança. Com desconfiança. Por que esse cara carioca está fazendo aqui e tal? Então, foi uma, vamos dizer assim, foi uma ideia de ter uma qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Um pouco despretensioso no início para ver como é que vai ser, tal, e foi dando certo, né? Aí eu conheci você, né? As coisas ficaram mais fáceis, né? E aí a gente tá aí até hoje nesse crescimento que, graças a Deus, tem sido contínuo, principalmente de 3, 4 anos para cá, né? E a gente precisa continuar. E
aquela história que a gente sempre fala, né? A gente não vai parar nunca, né? Isso aí. A gente não para. Não para, né? E foi justamente por sermos imparáveis, essa palavra é maravilhosa, né? Ser imparável é o que permite você alcançar o que você deseja. Então, quantas pedras nós tivemos no caminho, quantas dificuldades, quantas de momentos, às vezes, de parar e pensar, será que está certo? É isso mesmo? É esse caminho mesmo? É aqui mesmo que a gente tem que estar? É aqui que a gente realmente vai? Mas a gente sempre acreditou na região, a gente sempre acreditou no nosso trabalho, porque, assim, no nosso esforço. Porque o paciente de cirurgia plástica está em todo lugar, né? Tem pessoas interessadas em todos os lugares tem, em né? se encontrar novamente. A gente só teve que, na verdade, mostrar nosso trabalho, porque sempre foi, né? No interior sempre foi o fluxo do interior para a capital. Sempre foi isso. Não tínhamos hospital aqui, não né? tinha também um hospital de grande porte. Então isso também foi crucial. Né? Então a abertura do hospital foi o marco assim que a gente pôde falar que a gente pode desenvolver porque a gente tem uma base para poder se desenvolver. Se não tivesse hospital, realmente eu acho que não teria como. Né? Exatamente. Mas tendo o hospital, a gente conseguiu tomar as providências na nossa clínica para a gente poder fazer o que a gente queria fazer. Na verdade, esse fluxo que sempre existiu de interior para a capital, a gente vem se metendo nele um pouquinho, né? a gente vem tendo um fluxo inverso, né? Tem pacientes, a gente tem pacientes hoje da capital que vêm para cá para operar conosco. Sim. Que procuram o nosso serviço, a nossa excelência, a sua técnica, as suas tecnologias, a sua capacidade técnica, porque quem vem acompanhando e está por dentro dessa área da cirurgia plástica sabe que hoje você é uma grande referência no estado por todas as tecnologias e técnicas que você possui. Então, hoje você se sente totalmente dentro da nova era da cirurgia plástica? Sim. Totalmente. Só que a era não para, né? Não para. Ela começou. Eu tenho que começar, E por isso você não para também, né? Para onde você vai agora no fim do mês? Não sei. As coisas vão mudando, né? Bobo eu acho que é quem não quer mudar, né? Então, agora que a gente está num ritmo assim, que a gente está acompanhando quase tudo, né? Agora as pequenas mudanças a gente vai agregando, vai agregando, né? Agora, se pegar agora uma pessoa que lá do passado, de 5 anos atrás, eu quero mudar agora, de uma hora, que não fez uma transição lenta, né? Durante esse tempo, vai ser muito mais difícil. Até porque você vem 5 anos aí nessa trajetória. Sim. Isso é imparável. Mas isso eu acredito que seja mais fácil para os cirurgiões mais novos, né? Sim. Eles já têm uma formação diferente, né? Já se formam conhecendo ali. Na verdade, a formação, a formação acho que não muda tanto, né? Da minha, como foi anterior. Mas eles têm acesso às técnicas logo de cara. Né? Sim, ele está na residência de cirurgia plástica, ele já pode fazer o curso. Uma lipo-HD, já pode ir fazendo, né? Esses cursos. Então ele já sai no mercado já sabendo fazer uma lipo-HD, uma mastopexia com prótese, coisa que eu tive que aprender em curso online ou em curso presencial. Até para o exterior você precisou ir, né? Mais de uma vez aí para buscar essas técnicas. Então isso aí, aí muitas pessoas agora já sabem fazer. Os alunos dos primeiros cirurgiões que criaram a técnica já estão ensinando, então está muito mais próximo você chegar perto de alguém que já faz e você aprender. Então vai ser uma hora que todo mundo vai estar fazendo, pelo menos vai ter oportunidade de fazer se quiser, né? Uma coisa mais restrita a algumas pessoas que estão ali e tal, que foram expoentes, né? E se difundiu muito também a metodologia dos cursos, né? Sim. Dos cursos online, cursos presenciais. Hoje tem cirurgião que dá curso de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Virou até uma fonte de renda para alguns cirurgiões, dar o curso de tal técnica, né? Sim. E isso aí difunde as coisas muito rápido, né? Isso. E eu vejo, então, nós temos aí uma nova era da cirurgia plástica que traz todas essas técnicas e tecnologias e uma gestão também de todo o movimento que acontece em torno dessa jornada desse paciente. Sim. Que também precisa ser muito profissional. Sim. Né? Então, a gente buscou isso juntos e uma caminhada longa que não para, exaustiva, de muito esforço, mas também
muito gratificante, né? Porque a gente vê a transformação dessas pessoas, a alegria que elas ficam, a gratidão que elas ficam por estarem vivendo essa mudança, estarem vivendo essa transformação, é muito gratificante para a gente. E aí, deixa um recado para suas pacientes e futuras pacientes. Principalmente, eu quero que você fale quem é. Apresente o Dr. Alexandre para que essa paciente que deseja, essa pessoa que deseja passar pela transformação, ela sinta assim, esse vai ser o meu cirurgião plástico. Eu não gosto de ficar falando Eu sei que você é muito modesto, mas é importante também porque tem pessoas, tem pacientes... Eu posso falar como eu me vejo hoje. Não vou ficar falando das minhas qualidades, Fale da sua parte técnica, né? Eu vou falar da sua parte técnica, né? Assim, eu sou um cirurgião que já tem quase 20 anos de formado em cirurgia plástica. Se contar tempo de residência, eu tenho 21 anos, né? De cirurgia plástica, que veio daquela formação mais tradicional do Pitangui, lá na residência, lá no Rio de Janeiro, em 2004, quando entrei na residência. Então, as técnicas mais, vamos dizer assim, clássicas que eu uso até hoje, né? Dependendo do caso. Essa é a base, né? É a base de tudo, né? Uma base muito sólida. Então, isso aí essa base nunca vai mudar, né? As técnicas mudam de maneira sutil, alguns detalhes, né? É um cirurgião que tem 21 anos de experiência, que já viu de tudo, não só cirurgia reparadora e também como cirurgia estética que a gente faz hoje, né? Eu trabalhei em hospital público, fiz muita reconstrução de membros inferiores, câncer de pele, trauma de face. Eu trabalhei com tudo e tudo agrega. Uma vivência muito alta. E tudo agrega para você fazer a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. Isso tudo ajuda, né? Tudo que você vê de mais diferente, assim, que isso aí é reparador. Alguma coisa você vai pegar ali, você vai ajudar, você vai aplicar na cirurgia estética. Então, é um cirurgião que tem 21 anos de cirurgia plástica, que tem a formação tradicional, mas que ao longo do período, ao longo do tempo, foi se atualizando com o que existe de mais novo, né? Não só com relação à técnica, tecnologia, adquirir tecnologias, e também, junto com você, a desenvolvimento da nossa clínica para ter um bom atendimento do paciente. E é isso que a gente pode oferecer para os pacientes: técnica, tecnologia e acolhimento. Então, vou encerrar dizendo o seguinte, né? Você é o cirurgião plástico ideal, porque você tem a experiência, mas você é atualizado, sabe? Sim. Então, você é experiente, tem mais de 20 anos de atuação em cirurgia reparadora e estética, o que agrega muito em toda a sua entrega, mas você é atual. E esse é o profissional ideal, não só de cirurgia plástica, mas de todas as áreas, né? Mas quando se fala em cirurgia plástica, você está falando de renovação, transformação. E você está entregando a sua vida na mão de um profissional. Então, nada melhor do que, nada que te traz mais segurança do que saber que você está na mão de um profissional muito experiente, mas que ele tem as melhores técnicas e tecnologias ali para entregar naquele resultado e com toda uma equipe de suporte. Sim, isso é importante. Porque hoje, um dos preceitos principais nossos é dar todo o suporte para essa jornada dessa paciente, no pré e pós-operatório principalmente. Então, acho que a gente fecha aí com chave de ouro, né, esse momento aqui nosso de falar um pouquinho sobre essa nova era de cirurgia plástica, essa nova era do cirurgião plástico. Né? Então, você também faz parte aí de uma nova era de cirurgiões plásticos. Sim. E acredito que com muito orgulho. Né? Que vem os próximos anos. Porque não é fácil. É uma batalha, cansa, tem que se deslocar para fora. Morar no interior ainda tem um deslocamento do interior até a capital para que você pegue voos. E as cirurgias que utilizam tecnologia e novas técnicas, elas são mais demoradas também. Então exige muito mais de mim com relação física, né? Então tem muitas pessoas, cara, eu quero fazer lipo, abdômen, mama. Isso na época, há 10 anos atrás, era fácil de fazer. Era muito comum. Era fácil de fazer, porque você pegava uma pessoa com 2 auxiliares, você fazia mama e abdômen, lipo em 5 horas. Hoje você não consegue fazer. Não é possível, porque são muitas tecnologias sequenciadas. Não tem como, a coisa muito mais
refinada. Não dá para você ficar delegando muita coisa para o auxiliar também, né? A não ser que seja um auxiliar frequente seu. E eu gosto de estar acompanhando todos os passos de cirurgia sob meu controle, entendeu? Isso aí. Quer deixar algum recado para finalizar? Não, vamos em frente. É isso aí que a gente Sempre tem. em frente. Sempre em frente. Não é? Isso aí.